Bom, seguindo aqui em frente, certo? O que a gente vai rever da segunda unidade são os... Deixa eu ver se eu estou enxergando e escrevendo direito. Modelos atômicos. Estou segurando o celular e escrevendo ao mesmo tempo, certo? Essa é uma certa dificuldade. Depois eu compro aqueles negocinhos de segurar o celular, certo? O que é um modelo? Um modelo é uma descrição do mundo, certo? E ele nunca é o mundo exatamente. Os modelos são como a gente vai tentando fazer um rascunho do mundo, certo? Um rascunho que nunca está perfeito. Só que ele não é qualquer rascunho, não é qualquer coisa que a gente pensa, não é qualquer coisa que a gente quer. Esse rascunho vai seguindo experimentos, vai seguindo medidas, vai sendo criado pela observação da natureza, certo? E essa observação da natureza depende do quanto a gente pode enxergar a natureza, né? Antigamente as pessoas tinham menos condições de observar a natureza, menos instrumentos, né? Então, os modelos de realidade que eles faziam era, eram limitados pela tecnologia que eles tinham, né? Certo? À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, como consequência do desenvolvimento do conhecimento, né? A forma de, os modelos que a gente cria do mundo vão ficando cada vez mais precisos, ou seja, mais parecidos com a realidade. Eles começam bem estranhos, bem diferentes, mas eles vão se aprimorando com o tempo, né? As pessoas às vezes gostam de falar, a ciência muda o tempo todo. Ela não muda o tempo todo. E nem de qualquer forma. Ela vai se refinando, né? Certo? As coisas vão ficando cada vez mais exatas, mais precisas. Aí, primeiro você acha que o átomo é uma bola só, depois você acha que ele é muitas bolas, tal. Certo? O que é um átomo? A palavra átomo, certo? Vem do grego indivisível. Certo? Espero que esteja enxergando aí. Indivisível. Porque foi ideia dos gregos, Demócrito e Leucipo, de dizer que, bom, deve existir uma parte menor que compõe as coisas. Por que eles tiveram essa ideia? Porque imagine só, imagine uma barra aqui de qualquer coisa. De ferro, de madeira, de qualquer coisa. Você parte ela aqui no meio, né? Fica metade. Você parte ela aqui, fica um quarto dela. Parte aqui, fica um oitavo. Parte aqui, fica 1/16. Note que você vai partindo pedaços cada vez menor, 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 menor. Né? Isso vai até onde? Se a matéria for contínua, ou seja, se ela puder quebrar sempre, isso nunca vai acabar. A gente vai estar sempre obtendo uma coisa menor, 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 e nunca vai chegar ao fim. Mas Demócrito e Leucipo, que não eram cientistas, né? A ciência não existia naquela época, eles eram filósofos, eles pensavam só, eles não faziam experimentos. Eles pensavam, pensavam e pensaram, olha, eu acho que tem uma coisa menor aí que compõe todas as coisas, que são os átomos. E as coisas são diferentes porque elas têm átomos diferentes. Certo? Então eles pensavam mesmo átomo como uma coisa rígida, uma bola, uma coisa indestrutível, inquebrável. Certo? E isso ficou só na ideia por muitos séculos, muitos séculos. Certo? Até que lá para 1803, um sujeito chamado John Dalton, desculpa a tremedeira aí, certo? John Dalton propôs, a partir de experimentos, aí era uma coisa mais científica, mais bem elaborada, experimento com gases, com temperaturas, eles misturavam gases, aí viam quais gases misturavam com o que ele chegou à conclusão, bicho, esses gases aí não são qualquer fluido não quer qualquer coisa não. Esses gases aí, eles têm que ser compostos por partes indestrutíveis, que são facilmente separáveis. Deve ter algumas bolinhas aí dentro, certo? Então ele pensou assim, poxa, o oxigênio, ele não é um fluido só não, como se fosse um gás que você passa a mão assim no meio e é livre para passar a mão porque o gás é uma coisa bem mole. Isso do tamanho das coisas da gente. Mas quando você considera coisas muito pequenas, você vai ver que o gás lá ele não é uma coisa fluida, ele é formado por bolinhas muito pequenininhas, certo? Dalton chamou essas bolinhas muito pequenininhas, ele aproveitou que os gregos já tinham tido essa ideia maluca aí, ele chamou essas bolinhas de átomos. E era quase mais ou menos a ideia dos gregos, Demócrito e Leucipo. Ele pensou, poxa, que legal,
Eu estou cientificamente descobrindo umas coisas que os caras só imaginaram com a cabeça. Né? Uma coisa indestrutível. Né? Aí Dalton pensou, o átomo é a menor parte que existe. Ele é indivisível, né? Por isso a palavra átomo, indestrutível, e deve ser a menor coisa que compõe todas as coisas à nossa volta, certo? Vou dar uma lidinha no livro aqui, só para lembrar as propriedades do modelo de Dalton, certo? Toda matéria é formada por átomos, que são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, como eu falei, certo? Existe um tipo de átomo para cada elemento. Era por isso que ele precisava da ideia de átomo. Ele precisava que explicar de que são feitas as coisas. Por que tem coisa diferente? Tem mesa, tem cadeira, tem madeira, tem ferro, tem ar, tem água. Né? Não, eles são assim diferentes porque cada substância é uma bolinha diferente que forma ela lá. É uma bolinha absurdamente pequena. Você não vai ver nunca com o olho, certo? Tem que ter instrumento para ver. E no tempo de Dalton não tinha. Ele fez cálculos e fez experimentos que viam proporções de coisas, de gases, certo? Aí ele pensou, a conclusão que ele chegou, né, desses experimentos. A gente não vai entrar em detalhes desses experimentos, que ainda ainda não sabemos como, né, porque a gente começou agora a descrever a química. Né? Como eu falei, partículas esféricas, maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Existe um tipo de átomo para cada elemento. Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si, certo? São perfeitamente iguais, não tem nenhum arranhão no outro que não tem no outro, porque lembre-se, ele é indestrutível, você não faz nada com ele. Ele é aquilo que é e nada muda, ele não risca, não fura, não quebra, nada. Certo? Átomos de distintos elementos diferem quanto à massa. Certo? Essa era a forma que ele tinha que ver a diferença. Uns são mais pesados do que o outro, né? Porque eles não podiam ser diferentes de outra forma. Um não podia ter um formato diferente do outro. Era tudo redondo. Um não podia ter uma protuberânciazinha em cima que o outro não tinha, um arranhão que o outro não tinha, porque eles não podem fazer isso neles. Eles têm que ficar sempre da mesma forma. Então a única coisa que diferencia os elementos, e que ao mesmo tempo, por consequência, diferencia os átomos, é a massa. Certo? Uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos que possuem quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu o nome de átomos complexos ou átomos compostos dessas espécies. Sabe o que Dalton estava falando? Ele pensava assim, olha, se um átomo de um elemento está pintado aqui, certo? E outro não pintado, rapaz, isso aí é... O que a gente chama isso aí hoje é uma molécula, certo? Aí eu vou escrever aqui, hoje, molécula. Certo? Só que na época disso ele inventou outra coisa. Ele não nem existia a palavra molécula. Não, isso aí são átomos compostos. Compostos. Ou átomos complexos. Certo? O que é o que a gente chama de uma molécula? Basicamente é um átomo complexo ou um átomo composto, é um conjunto de átomos, né? Ligados entre si. Só isso. Para você ter ideia de como eram as coisas ainda no tempo de Dalton, ele representava as fórmulas químicas assim, né? Ele não fazia só bolinhas pintadas e bolinhas brancas, não. O livro mostra, né? Eu vou fazer uma coisa rápida aqui. Olha como ele desenhava. Ele fazia uma bolinha com uma bolinha no meio, uma bolinha preta, uma bolinha com um tracinho vertical, uma bolinha com uma cruz no meio. Né? Olha, preto e branco aqui o óxido carbônico, gás oleifante, que eu não sei o que é, não corri esse nome, certo? Que era um átomo de hidrogênio e um de carbono. Agora olha que coisa interessante. Água são dois átomos para ele, um de hidrogênio e outro de oxigênio. Ou seja, na época dele, ele ainda não tinha noção de que a água era formada, na verdade, por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Por isso que a gente conhece a água hoje por... Eu vou olhar aqui por cima do celular. H2O. Né? Que é, na verdade, uma molécula de hidrogênio, outra molécula de hidrogênio com uma de oxigênio no meio. São três moléculas. Né?
Mas isso só foi descoberto depois. Os caras melhoraram os experimentos. Como eu disse, né? A coisa vai refinando, o modelo vai melhorando. Você vai conhecendo cada vez melhor a coisa, cada vez mais detalhes, certo? Tá bom, aí a ideia de átomo de Dalton, embora o átomo nunca fosse uma ideia totalmente aceita, né? Nunca totalmente, mas ela foi, de certa forma, um certo padrão da época. Todo mundo trabalhava baseado na existência de átomos, né? E via no que dava, no que, é que o experimento dava, no que, é que os números que se obtinham, a tecnologia que dava para desenvolver. Aí, no meio do século XIX, foi descoberto o elétron. Ou melhor, desculpa, deixa eu ver só as datas. Na verdade, não. Na verdade, foi inventado o tubo de raios catódicos. Uma ampola. No final do século XIX, foi que um cara chamado J. Thomson. Na aula eu escrevi deixa eu ver, Thomson com N. Na aula eu escrevi Thompson, como se tivesse um P ali, mas depois eu descobri que é Thomson. Certo? Só um erro de letra. Né? O que acontece é o seguinte, gente, as pessoas ainda não tinham noção muito do que era átomo, do que era elétron, do que era essas coisas, mas na época, na época eles já tinham noções de muitas coisas físicas macroscópicas, ou seja, coisas que são de um tamanho parecido com o tamanho da gente, né? Um átomo não tem um tamanho parecido com o tamanho da gente. O átomo é uma coisa ridiculamente pequena, certo? Então, das coisas do tamanho da gente já existiam coisas como baterias. Eles já conheciam a energia elétrica. Desde muito antigamente se conhecia energia elétrica, porque as pessoas esfregavam um objeto no outro e quando paravam de esfregar, eles viam que eles começavam a atrair outras coisas. Aí pensou, pô, aí tem uma força aí que a gente não conhecia, que a gente não sabe o que é, mas que tem aí, certo? E isso foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos, até que lá para a metade do século XIX já tinha bateria, já tinha coisas ligadas à eletricidade, certo? Tanto que foi no final do século XIX que Thomas Edison inventou a lâmpada, certo? Então é o seguinte, esse cara chamado Thomson, ele pegou eu vou escrever um negócio estranho para vocês, mas é o símbolo de uma bateria, certo? Ele pegou uma bateria muito, muito forte para a época, muito. Desenho mal desenhado, mas é assim, certo? Ele pegou isso aqui e ligou a bateria num tubo de vácuo, certo? Não tinha ar dentro. Não tinha ar, certo? Aí ele ligou aqui o polo negativo da bateria e aqui o polo positivo, certo? Tá lá no livro esse desenho, mas eu faço aqui também. E ele tá feio porque eu tô escrevendo com o celular na mão, né? Certo? Isso aqui se chamava cátodo. Isso aqui se chamava ânodo. Certo? Ele ligou uma tensão bem forte no vácuo, certo? E viu que se ligasse uma coisa aqui e uma coisa de metal aqui assim, mais ou menos, com um furo no meio, saía um raio daqui para aqui. Ele atingia todas as partes do metal, certo? E aí passava um pouquinho. Um pouquinho desse raio passava, era um feixe. Sabe-se lá do que, né? Aí ele também botava duas placas de metal aqui e também ligava em outra bateria. Só que essa não era tão forte. A única função dela era ter um pouquinho de força elétrica, certo? Deixa eu desenhar direito. Para ver o que essa força elétrica fazia com o raio que aparecia. Aí ele viu que essa força elétrica empurra o raio para baixo. Opa!
essas coisas aí que estão no vácuo, então não pode ser oxigênio, não pode ser hidrogênio, não é nada da atmosfera, coisa nova, é coisa que sai da bateria forte. Essas coisas tem que ter carga, certo? Cargas já eram conhecidas, eles só não sabiam que as coisas minúsculas, como os átomos, ou as partículas, as moléculas da coisa, também podiam ter carga. E mais, o átomo de Dalton não falava nada em carga, certo? Falava em esfera, falava da massa, mas não falava nada de carga. Então, aí Thomson disse, não, bicho, tá certo que Dalton falou que tem um átomo aí e tal, mas tem que ter carga nessa história. Porque eu estou descobrindo aqui que, não que existe carga. Existe carga sem átomo. Elas saem dos átomos. Só que, quando Dalton previu o átomo sem carga, foi baseado no fato experimental de que átomos são neutros, eles não atraem um ao outro. Pelo menos em geral, não. E não aqueles que ele fez nas experiências, né? Então, Thomson teve que imaginar como é que os elétrons existem nos átomos. Se os elétrons são, pelo resultado do experimento, né? Eu não escrevi aqui, aqui é um polo negativo, aqui é um polo positivo. O positivo está atraindo essas coisas e o negativo está repelindo. Então essa coisa deve ter uma carga negativa, né? Aí Thomson propôs que essas cargas pequenas negativas, elas devem existir assim no átomo. Ele adaptou o modelo de Dalton, refinou. Ele disse, não, o átomo é aquela bola lá de Dalton, só que ele é todo positivo. É uma bola positiva, mas ele, no geral, não pode ser positivo, nem negativo, ele tem que ser neutro. Certo? Para uma coisa ficar neutra, a gente precisa que ela tenha uma carga positiva igual a uma carga negativa. Então, Thomson pensou, esse negócio aqui está cheio de elétrons, numa quantidade que anula a carga positiva. Um monte de coisinha negativa anulando uma coisa positiva. E aí ele fica neutro. Vou te escrever aqui, neutro. Certo? E não foi um nome que ele deu, mas quando ele que as pessoas depois acharam engraçado e resolveram dar esse apelido de modelo do pudim de passas. É um nome engraçado, é um apelido, como dizem em outros lugares. Mas é muito bom para a gente lembrar, né? Por quê? Porque o pudim seria a massa positiva toda e as passas seriam as coisinhas, esses enfeites aqui em cima, né? Espalhados, uns pontinhos espalhados. Eu escrevi um tracinho só para lembrar que eles são negativos, mas olha o desenho que tem aqui no livro. Certo? Vê se o foco pega direito. Né? Uma bola carregada positivamente, cheia de bolinhas com sinal negativo, só para dizer que eles são negativos. Aí, poxa, está parecendo aqueles doces, né? É um doce. Pudim, mas pode ser qualquer doce, enfeitado aí com grãos em cima, né? Aquelas coisas granuladas, né? Coloridas, sei lá. Certo? E deixa eu ver só o nome do rapaz. George Johnstone. Que nome horrível. Johnstone Toney. Certo? Ele chamou isso de... Ele chamou essa partícula nova de elétron. Thomson descobriu, mas outra pessoa deu o nome. É a vida, né? O que a gente pode fazer? Certo? E esse era o modelo de Thomson, também com o apelido de modelo de pudim e passas. Lembrando que ele diferencia do modelo de Dalton por ele ter essa questão de carga, né? Dalton não falava nem carga. Faz de conta que isso aqui é um círculo, certo? Porque tá horrível desenhar assim. E mesmo que não tivesse horrível, eu não ia saber desenhar o círculo mesmo.
Então, o de Dalton, modelo de Dalton, a gente chama de modelo da bola de bilhar. Né? E o que é uma bola de bilhar? Bola de bilhar é uma coisa que paulista fala, né? Mas no nosso caso aqui, Pernambuco, a gente chama de bola de sinuca. Aquela bola de sinuca que são bem pesadas e duras, né? Que era justamente aquele que ele lembrava. Você não consegue quebrar na mão uma bola de sinuca. Você nem se dá uma paulada com o taco, você quebra. Então ele pensava numa coisa maciça e indestrutível. Se você realmente abrir a bola de sinuca, você vai ver que ela não é oca por dentro. Ela é toda maciça, toda feita de um material pesado e totalmente fechado. Né? Não tem buraco não dentro da bola de sinuca, certo? Né? Esse